falaram lá em Porto Seguro, falaram aqui se plantando tudo dá. Mas ninguém falou de ouro, de prata, de nada. E a grande busca naquela época era de prata e especiaria, coisa que o Brasil não tinha. E a coisa que ficou mais relevante no começo para Portugal, que também não era nenhuma maravilha de comércio, especiaria dava muito mais dinheiro e, obviamente, achar ouro e prata muito mais, é o pau-brasil. Então, essa lenda que vieram para explorar a riqueza já parte de uma premissa errada. Eles não encontraram. Não, cara, eu gosto de ver assim, a conclusão que o cara chega. Eles vieram para explorar a riqueza. Sim, óbvio. Mas eles não acharam, no primeiro momento, ouro e prata, que era a riqueza mais cobiçada no momento. Mas não era a única. Tudo girava ao redor das especiarias, que era basicamente qualquer porra, tá, gente? Nós estamos falando aí de um pré-capitalismo, que é onde está inserido o colonialismo. Tá? Então está surgindo uma nova lógica na Europa, onde o lucro estava em achar uma coisa por um preço e vender mais caro. E isso estava demandando bulhões. Isso aí é o princípio da formatação de uma economia monetária. Se você preferir, acumulação primitiva de capitais, ainda que não atipicamente capitalista, mas a que vai viabilizar o capitalismo como um todo. E qual é a jogada? Eles tinham que ocupar a terra. Porque se eles não ocupassem, alguém ocuparia. Mas para ocupar a terra, eles tinham que achar uma maneira de viabilizar economicamente essa ocupação. Entende? E é assim que se estabelece a indústria do pau-brasil. Porque o pau-brasil não era de fato uma grande especiaria, não. Não, era algo que eles utilizavam para produzir corante vermelho. Que até era um corante valorizado em relação aos outros corantes, mas ainda assim era um corante. Não era ouro ou prata. Era um corante. E pior, a indústria do pau-brasil ela não garantia a posse da terra porque ela era uma atividade extrativista e não uma atividade colonial. Então, basicamente, o trabalho era vir aqui, derrubar as árvores, botar nos navios e levar embora. Isso ainda era feito com mão de obra muitas vezes indígena, tá? Que vai trabalhar algum tempo pelo escambo, mas também logo não vai mais. Por quê? Porque o índio, né, o indígena, melhor dizendo, não tinha a lógica da acumulação de excedentes na sua sociabilidade. Isso é um dos motivos dos africanos serem preferidos para a escravização do que o indígena. O indígena não entendia por que ele tinha que produzir tanto se ele não ia consumir tanto. Porque a lógica de produção indígena era produzir aquilo que ele precisava consumir. Não havia uma lógica mercadológica na produção indígena. Mas a principal justificativa era, já havia um comércio de africanos escravizados, porque já tinha entrepostos de europeus lá fazendo isso, já havia demanda para mão de obra escrava. A Igreja Católica não havia conseguido adentrar na África pela natureza das religiões afro, pela multiplicidade étnica, pelos conflitos já existentes, pelas lógicas de Estado que já existia lá e não existia, por exemplo, aqui. Então, a Igreja Católica entendeu que eles não conseguiriam, que a missão de catequizar africanos era mais difícil, porque além de tudo ainda tinha já o Islã por lá. Enquanto que os indígenas americanos foram vistos como mais fáceis de serem catequizados, porque a Igreja Católica poderia oferecer alguma proteção à escravização. A lógica dos povos indígenas com ausência de Estado, com menos volume e intensidade de conflitos internos entre diferentes povos, dava mais oportunidade para a catequização. Então houve uma escolha da Igreja Católica que decidiu tolerar a escravização de africanos e decidiu catequizar indígenas. Outro motivo, talvez o mais importante, o indígena fugia. Conhecia muito melhor que o europeu a mata. Então ele vazava. Tchau e benção, sumia. E o português que tentava achar ainda se perdia. Muitos indígenas adoeciam. Contato com novas formas de vírus e coisas do tipo, né, trazidos pelo europeu, é um motivo auxiliar, mas também tinha uma questão do indígena em relação ao trabalho na lavoura, porque em muitos povos indígenas o trabalho na lavoura era dividido socialmente com base
no gênero, onde o trabalho na lavoura era mais associado ao trabalho feminino, enquanto que o trabalho masculino era a caça, era questões do povo, né, da organização da aldeia, enfim. Então também tinha isso. O indígena muitas vezes considerava uma punição estar trabalhando na lavoura, uma vez que isso também em alguns povos era utilizado como um castigo para o indígena. Então é isso, basicamente os dois principais motivos, o primeiro é o indígena fugia, e segundo, a presença na África do europeu contra a reforma, então vai haver um incentivo à catequização do indígena e um estímulo à escravização do africano. Então por isso o africano é preferido, tá? Para ser escravizado no Brasil. Mostraram o ouro aqui no começo, então uma coisa meio vaga esse argumento. Segundo argumento vago, que aqui chegaram e conquistaram o Brasil, ou dominaram o Brasil, ou invadiram o Brasil. Né? Também é um conceito falso, porque não havia Brasil antes, essa que é a verdade. Aqui Ah, não, havia Brasil, havia Pindorama, porra. Era assim que os indígenas chamavam, ou pelo menos parte deles. Só para citar um exemplo. Por quê? Porque não tinha um fórum municipal, uma prefeitura, essa terra não tinha dono. Então quer dizer que os indígenas não eram gente, é isso? Tava vazio, tava sobrando, era só chegar. Estão entendendo, gente? O eurocentrismo dessa fala, né? Não, então aquilo lá era civilizado, isso aqui não, eles vieram trazer a civilização. Claro que tinha Brasil. Não tinha Brasil com esse nome, mas tinha um território ocupado. Tá? Com dezenas, centenas, milhares de povos que viviam aqui há séculos, há milênios, muito bem organizados, com estruturas sociais complexas, que viviam muito bem, obrigado, não precisava de nada do europeu. Não precisava de nada do europeu. Tá? Então sim, claro que foi invasão. Porque quando você chega num território que já é ocupado e toma esse território do povo que ali ocupava, você está fazendo o quê? Você está invadindo, porra. Você está dominando, porque essa invasão não foi sequer consensual. Ah, mas os indígenas deixaram. Gente, assim. Não havia lógica de propriedade privada entre os indígenas. Então, terra era terra. Quem era o dono da terra? Quem habitava a terra. Então, quando o europeu chega, a preocupação não vai ser que o europeu vai dominar aquela terra, vai botar uma cerca e vai escravizar as pessoas. Que isso sequer existia aqui para o indígena ter esse tipo de imaginação. Chegou um povo aí, eles são esquisitos, mas eles vão viver aí. Como é que eles vão viver? Sei lá, de certo, que nem a gente. E a gente não faz isso, não tem porquê. Só vai querer roubar a terra se você tem a ideia de propriedade privada da terra. O português tinha, o indígena não. E o português chega, vai chegando. Até que ele começa a escravizar o indígena. Começa a impedir o indígena de caçar. Começa a destruir a aldeia indígena. Aí o indígena vai lutar. Vai haver lutas por todo o Brasil. Reação. E aí vai ser tiro, porrada e bomba. Não tem esse mito de bom selvagem. Isso não existe. Isso é uma base construída na Europa lá na época para dizer que tá tudo certo, vamos levar a civilização para esses caras aí, sei lá. Não tem, isso não existe. O papo foi tiro, porrada e bomba. Claro que até os indígenas perceber que aquele povo estava ali para matar eles, para escravizar eles e para impedir eles de usar a terra como eles usavam há milênios, bom, vai ser um processo. Mas lógico que foi invasão. Como é que você chama? Lógico que foi invasão. Lógico que foi dominação. Porque aí quando o indígena reage, por que o indígena não retoma as suas terras? Porque não consegue. Né? Faltava tecnologia. Pólvora, cavalo, metais. Era isso que vinha junto com o europeu. Por que a tecnologia de guerra era mais desenvolvida lá do que aqui? Bom, porque aqui o índio precisava de arma para caçar. Não, lá eles precisavam de arma para matar uns aos outros. E eles precisavam matar uns aos outros para roubar um do outro as coisas que eles tinham. Ou seja, a guerra é produto da propriedade privada. Ah, mas não existia guerra se não existia propriedade privada. Não guerra, existiam disputas, conflitos, embates, lutas. Não guerras. Só tem guerra onde tem propriedade privada. Você vai ter choques.
entre povos indígenas. Você vai ter disputas, você vai ter coisas a serem resolvidas às vezes. Mas não na dimensão da guerra, que vai fazer com que toda a indústria se volte para a guerra para defender a propriedade. A guerra é um instrumento de defesa da propriedade. O europeu, quando chega aqui, já está há milênios acostumado com a guerra. O indígena, não. Sequer tem tecnologia para enfrentar a máquina de guerra da Europa. O indígena era pior por causa disso? Era mais atrasado? Não. No meu ponto de vista, era mais adiantado. Né? Mais adiantado. Atrasado era o europeu. Se você quer tratar nesses termos, que eu acho que não dá para tratar assim. Eu estou propositalmente aqui sendo irônico. O atrasado era o europeu. Ficava se matando por causa de coisas que podiam ser divididas. Quer dizer, que está na pré-história da humanidade. Isso é o europeu. Né? O indígena era superior.